A Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Depois eu te peço que não feche o livro, fique com a Bíblia por aí, bem pertinho de você. Amém? Vamos conferir tudo que nós falarmos aqui. Isso é bom para nós todos, falar à luz das Escrituras. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, versículos do 1 ao 11, depois 18 a 24. Eu vou ler e você acompanha comigo, amém? Graças a Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram a uma cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, mulher de Nabal Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi com ele e os seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, e ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Verso 18, diz assim: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante de outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Amém? Podem tomar assento, nós já temos orado. A mensagem que nós vamos ministrar nessa noite, se tivéssemos que dar um título seria esgotamento espiritual. Nós vivemos momentos em que há muitas pessoas esgotadas espiritualmente dentro da igreja. É sobre isso que nós gostaríamos de falar, porque isso em particular tem atingido as mulheres. O esgotamento espiritual de quem busca, e pode parecer que não há resposta. Pode parecer que a resposta está demorada demais. É sobre isso que nós gostaríamos de falar nessa noite, porque ainda há esperança para você que está buscando na presença de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá atrás. Vamos começar falando um pouquinho do contexto dessa chegada de Davi em Ziclag, quando ele chega e tudo já tinha sido levado, não tinha mais mulher, não tinham filhos, não tinham nada, e eles tinham ainda que ir atrás de suas esposas, de seus filhos e de tudo quanto roubaram deles. E para extrair algumas lições desse texto, nós gostaríamos de explicar o contexto em que esses 600 homens chegaram nesse texto. Em que condições eles chegaram para sua casa, para voltar para casa e ainda encontrarem a sua casa destruída. Talvez, às vezes, a gente chegue do trabalho e acha que a nossa casa está destruída.
Às vezes a gente chega, não é uma questão física, não pegou fogo a nossa casa, mas espiritualmente parece que está tudo destruído. É sobre isso que vamos falar nessa noite. A primeira coisa que eu gostaria de salientar, volta lá no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, é que o que você faz perante Deus, Ele o recompensará, ainda que os homens não o façam. Aquilo que você faz diante de Deus está guardado, querido. E uma das coisas que faz com que as pessoas se esgotem espiritualmente é a falta de reconhecimento que às vezes nós encontramos do nosso próximo. Porque nós aguardamos, queridos, é do ser humano. Quando eu faço alguma coisa, querendo ou não, eu estou esperando um reconhecimento. E esse reconhecimento nem sempre vem. Se você observar a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, em todo o capítulo, Davi é ungido rei sobre Israel. No capítulo 16, do verso 21 até o 23, a Bíblia diz assim, ó: assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de arma. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. A Bíblia diz que um espírito mau se apoderou de Saul, e todas as vezes que Davi tocava a sua harpa, ele ficava bom novamente. Então ele ficou com Saul e morava, de certa forma, com Saul. Ele ia e voltava da sua terra, ele ia para a casa de Saul, depois voltava para cuidar das ovelhas de seu pai, como está escrito no verso 15 do capítulo 17. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi tinha entrada com o rei. Davi tinha acesso ao rei, o rei conhecia Davi. Aí no verso 16, capítulo 16, verso 21, diz que Davi amou a Saul. E a prova é que lá na frente, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Agora, nesse contexto, acontece um embate entre Davi e Golias, que não é o caso da mensagem aqui. A Bíblia diz no verso 17, capítulo 17, verso 31, ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou buscar dele. E Davi disse a Saul, houve um diálogo entre Davi e Saul. E aí às vezes a Bíblia, a gente lê as coisas e não percebe, mas entre Davi tocar harpa para Saul e o fato da discussão entre Davi, a briga entre Davi e Golias, passou-se algum tempo. Porque se a gente imagina que passou algum tempo, no verso de número 38, a Bíblia diz que Saul vestiu as vestes dele em Davi. Mas no verso 55, olha o que acontece. Vendo, porém, Saul daí vir a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, chefe do exército: de quem é filho este jovem? E disse Abner: vive a tua alma que eu não sei. Saul pergunta para Abner: quem é esse rapaz? Ora, o rapaz não morava com ele? O rapaz não tocava a harpa para ele? O rapaz não acalmava o espírito maligno que vinha sobre ele e o repreendia com aquela música ungida? E aí quando vem o momento mais importante da vida de Davi, quando ele vence aquele gigante, que ele volta, a Bíblia diz aqui no verso 58, e disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho do teu servo Jessé, o belemita. Queridos, Saul já tinha se esquecido de tudo que Davi tinha feito por ele. No momento de profunda vitória de Davi, ele teve que amargar um grande momento negativo na vida dele, porque Saul não se lembrou quem ele era. Imagina você sair daqui da igreja, daqui a 5 anos voltar, e o pastor Orcélio voltar para você: prazer, meu nome é Orcélio, o seu? Como é que você se sentiria? Se você tivesse sido vice-presidente de administração, se você tivesse sido líder do louvor, se você tivesse sido um pregador, líder das senhoras, imagina o pastor Orcélio se apresentar para Marisete e perguntar o nome dela: quem é você? Marisete ia ficar tão feliz, não ia dizer: eu sou a Marisete, lembra de mim não? Imagina a alegria do coração dela. Sabe, queridos, às vezes você está trabalhando, você está lutando, você está buscando, mas teus filhos não reconhecem o teu esforço. Mãe, você que luta pelo teu filho, pela tua filha, você sabe que ele não está reconhecendo o teu esforço, mas o teu esforço está perante o trono do Deus Altíssimo, e ele não vai se esquecer. Quando Davi está naquele momento de alegria, que ele volta com a cabeça de Saul, de Golias, ele se encontra com o rei pergunta: quem é o seu pai? Irmãos, diz, não é um balde d'água na cabeça do sujeito. Mas Davi dá uma resposta que é um tapa na cara de Saul, porque ele diz assim: eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Naquela hora Saul se tocou. Sabe, queridos, aquilo que fazemos diante de Deus, se os homens não reconhecerem, não te preocupes, porque o Senhor não se esquecerá, porque os registros de Deus são eternos e eles te trarão recompensa aqui ou no porvir. E quem estava na escola dominical sabe do que eu estou falando. Pastor Wed pregou sobre isso hoje.
Porque às vezes queremos recompensa aqui, mas ali foi o início de uma grande luta para Davi. O momento de vitória para ele representou, na verdade, um momento de início de um esgotamento espiritual, porque a partir dali nós temos alguns problemas que começam a se avizinhar da vida de Davi. Talvez você esteja vivendo isso. Trabalha, e aí quando termina uma conferência o irmão não cita seu nome. Deixa isso para lá, meu irmão. Todas as pessoas que lideram um trabalho aqui têm o maior cuidado quando termina, porque se esquecer um nome, pronto, todo mundo se aborrece. Então é melhor nem falar o nome de ninguém. E é melhor nem ter seu nome citado, porque aquilo que você que foi esquecido aqui na terra, o Senhor não se esquecerá na eternidade. Amém, querido? Continua a tua luta, mãe. Marido, continua a tua luta. Pode parecer que seu casamento está indo para o espaço. Não vai, em nome de Jesus, se você permanecer lutando e colocando diante do Senhor aquilo que é o que você precisa. Amém? Segunda coisa que eu tiro desse texto. Parece que a sua bênção está sempre perto, mas nunca chega. Olha os motivos que fizeram Davi chegar aqui em Ziclag. Lá no verso de número 18, verso 17, diz assim, ó: pelo que Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me por genro, sê-me por filho valoroso, e guerrei as guerras do Senhor. Na verdade, Saul queria que Davi morresse lutando em nome dele. Mas ele diz, olha, eu vou te dar Merabe. Mas no verso 19 diz assim, sucedeu que ao tempo de Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada à mulher de Adriel, Meolatita. A Bíblia diz que Davi foi ungido rei perante seus irmãos. Vocês acham que ele não sabia que ele era rei? Será que Samuel chegou lá, jogou um balde de azeite na cabeça dele, sem falar para ele o que estava fazendo? Ele sabia que estava sendo ungido rei. E eu fico imaginando Davi ali pensando, como é que eu vou me tornar rei? Como é que eu vou me tornar rei? Aí de repente Saul chega para ele e fala, casa com Merabe. Ele, opa, é aqui. Eu vou me casar com a filha do rei, vou ser genro, certamente Deus vai matar todo mundo aí, e aí eu vou herdar o trono. É isso. E não deu certo. Daqui a pouco Saul fica sabendo que Mical, a outra filha dele, se apaixona por Davi, ama Davi e dá Mical em casamento a Davi. Aí ele fala, opa, então não era Merabe, era Mical, é agora que eu vou ser rei. Eu fico imaginando porque ele tinha promessa. E quando a gente tem promessa, a gente fica arquitetando um jeito de Deus entregar para nós. Vai dizer que você não faz isso? Eu tenho a promessa de Deus que eu vou passar no concurso. Senhor, é nesse. A questão de matemática, ela não pode ser discursiva, porque eu não vou passar. Bota uma discursiva de outra coisa que eu vou dar conta. E você fica tentando ajudar Deus. Deus não precisa da tua ajuda, porque no momento certo, Ele entrega para você o que Ele te prometeu. Enquanto você está preocupado com essas coisas, você vai se esgotando espiritualmente. Aí eu fico imaginando Davi pensando, é agora, é Mical. Aí Mical fica sabendo que Saul quer matar Davi. Ela passa ele pela janela, e a Bíblia que diz aqui no versículo de número 13 do capítulo 19, então, 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. E pronto, perdeu a mulher. Aí se você vai lá no versículo de número, deixa eu achar aqui, ó, capítulo 25, versículo 44, olha o que aconteceu com a mulher de Davi. Porque Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Ele deu a filha dele para outro. Portanto, não seria por sucessão que ele seria rei de Israel. Parece que a bênção não chegava. Davi estava lá, ele tinha promessa, ele tinha o reino prometido, ele tinha recebido a unção, mas eu fico imaginando Davi, mas como é que eu vou ser rei, se tudo que eu tenho que ser para ser rei, está dando tudo errado? Querido, a tua promessa que Deus deu para você, ela pode parecer distante, mas ela está muito mais perto do teu narizinho aí do que você imagina. É só esticar a mão e pegar na face do Senhor, e receber a tua bênção, e ter a tua vitória, e declarar que Deus é contigo, e você será mais do que vencedor em nome de Jesus. Precisa ajudar não, mas aí está lá, Davi primeiro, no momento em que ele vence algo maravilhoso, ele não é reconhecido pelo rei, depois ele se casaria com uma filha, ele não se casa, depois ele diz que vai casar com a outra, dá certo, e daqui a pouco tem que fugir, e já vai ele de novo longe do palácio. A bênção parece que está perto, mas não está, ela acaba se distanciando, e isso causa esgotamento espiritual. E vai me dizer que não tem gente aqui dentro vivendo isso. Deus te prometeu, você quase colocou a mão, mas ficou no quase. Quem já viu aquela propaganda na televisão que o sujeito vai pedir, ela imagina que é a mão dela que vai pedir em casamento, e ele tira um pacotinho, uma caixinha, e ela fala, e agora? Aí quando ele abre, tem uma borboleta, um negócio lá dentro, mas não tem um broche, não tem um anel. Quase que pede em casamento, mas não foi dessa vez. Quase que você recebe a bênção, mas não foi dessa vez.
Davi falou, agora que eu casei com Mical, vai. Não, não era daquela vez, era de outra vez. Sabe qual era a outra vez? A vez em que o Senhor Deus daria para ele. Deus tem a resposta, é dele para você. Não te preocupe, se ele prometeu, ele cumpre. O problema para cumprir é dele. Mas você tem que permanecer e não se esgotar, e não desistir, e não desanimar, e não ficar pelo meio do caminho. Mas se você permanecer, você vai receber isso lá na frente, em nome de nosso Senhor Jesus. A escolha, terceira coisa, a escolha do lugar certo nos ajuda a superar a crise. Mas se agir de forma incorreta, cria um grande problema. Pastor, tem escrito isso aqui no texto? Tem. Depois você lê de 16 até o final do 1 Samuel. Você vai ver que história interessante essa de Davi. A Bíblia diz que quando ele foge lá de Mical, através de Mical ele foge de Saul. A Bíblia diz no capítulo 19... que lá no verso 18, o que Davi vai fazer? Davi fugiu e escapou e veio a Samuel, a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Na hora da encrenca, ele foi atrás do pastor. Onde é que você vai na hora da encrenca? A hora que a coisa está apertada, a hora que a briga está grande na tua orelha, a hora que o problema está grande, está queimando, para onde é que você corre? Porque a Bíblia diz que Davi correu para Ramá, porque lá tinha um homem chamado Samuel, que era o pastor de então, era o grande líder de Israel de então. Ele foi para o lugar certo. A Bíblia diz que Saul manda os mensageiros para lá, para saber o que aconteceu, e eles vão tudo profetizando, o poder de Deus cai sobre eles. Depois ele manda mais mensageiros, o poder de Deus cai sobre eles, eles vão profetizando. Ele manda um terceiro grupo de pessoas para tentar pegar Davi. Quando eles entram naquele ambiente, eles profetizam também. Olha onde é que Davi estava, no meio da igreja, com o pastor dele, uma bênção. Aí Saul vai, a Bíblia diz que quando Saul chega, ele começa a profetizar, o Espírito de Deus toma Saul, e ele começa a profetizar também. Olha o verso 24, capítulo 19, e ele também despiu suas vestes, e também profetizou diante de Samuel. Saul também foi envolvido naquilo ali. Mas aí Davi ficou com medo de acontecer alguma coisa com Samuel e fugiu. Quando ele foge, para onde ele vai? Versículo 21, versículo 1, então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Lá vai Davi de novo atrás do pastor. Olha que coisa boa. Querido, quando a gente está na luta, só tem um lugar para a gente ir, gabinete pastoral. Vocês sabiam que o pastor Océlio convoca as pessoas para ir ao gabinete? Porque as pessoas não vão ao gabinete, as pessoas tentam enfrentar as suas lutas sozinhas, e é por isso que estão se esgotando espiritualmente. Ali dentro tem um homem de Deus preparado, separado, anjo do Senhor nesta igreja, para isso, e a gente sofrendo sem pedir ajuda para ele. Olha quantos obreiros tem aqui nesse púlpito, todos eles obreiros e obreiras preparados, separados para te ajudar, e você morrendo calado, se esgotando, se arrebentando espiritualmente. Amado, em nome de Jesus, vem para a casa de Deus, e se a coisa estiver muito difícil, abre a tua boca e pede ajuda, porque a igreja é lugar em que se ajuda aquele que está com problema. Aleluias! Mas quando ele chega a Nob, ele faz algo de errado. Disse assim: por que vem sós e ninguém vem contigo? Pergunta Aimeleque para ele. Aí ele mente para o sacerdote. E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba este negócio pela qual eu te enviei e pelo qual te ordenei. E ele mente para Aimeleque. E ele pede armas e pede comida e vai embora. Sabe o que acontece quando a gente vem para a igreja, na melhor das intenções, e faz algo errado dentro da igreja? A gente mata a igreja. Porque a Bíblia diz que Saul depois mata Aimeleque, mata toda a família de Aimeleque e manda queimar Nob todinha e destruiu tudo que tinha lá, por causa da mentira de Davi. Estar na igreja não é a única solução para a nossa vida. Quando a gente está na igreja em sinceridade e coloca diante de Deus o nosso problema e diante da liderança as nossas dificuldades, aí sim Deus opera. O que é que aconteceu com Samuel? Nada, porque quando Davi procurou Samuel, ele foi em sinceridade. O que é que aconteceu com Aimeleque? Tudo, arrebentou tudo. Por quê? Porque Davi mentiu para o sacerdote, e o sacerdote pagou um preço sem saber de nada. Portanto, querido, se você está na casa de Deus e está passando por luta, procura o pastor da igreja, abre o jogo, confessa o que precisa ser confessado, mostra a tua casa diante do pastor da igreja, pede ajuda, porque Deus tem resposta para você. Quando o servo de Deus orar pela tua casa, pela tua vida, pelos teus filhos, orar, ó Deus, por todos os seus projetos, mas isso precisa ser exposto com toda a sinceridade, em nome de Jesus. Essa palavra é dura, porque às vezes a gente pensa que basta estar na igreja, pastor Wellington. Não é assim não.
Tem que estar na igreja e tem que ser sincero. E a Bíblia diz que quando ele estava com Samuel, todo mundo profetizou, até os inimigos. Mas quando ele estava com Emelec, todo mundo morreu. E a Bíblia diz que Davi sabia que o peso que estava sobre Emelec foi culpa dele. Porque quando a Bíblia diz que quando Abiatar, o único que escapou, vai atrás de Davi, está lá no verso 25 do capítulo 22. Verso 22 do capítulo 22. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Eu sou o culpado. É duro, Marisete. É duro a pessoa chegar ali e se descobrir o culpado. E aquilo vai somando. Imagina a capacidade espiritual de Davi. É uma pancada em cima da outra. Às vezes um erro, às vezes um acerto, mas uma coisa em cima da outra, a estrutura espiritual de Davi vai cedendo. Eu não sei como é que está a sua estrutura espiritual. Tem gente que sofre muito, querido, fica calado. Tem gente que fala quando tem dificuldade, mas a maioria não fala. E você pode ser ajudado. Deus tem resposta para você. Peça ajuda. A igreja está aqui para isso. Vamos dividir. Vamos carregar as cargas uns dos outros. Você que é irmã, procura a irmã Marisete no círculo de oração, nas reuniões que a UFEMB faz. Abre o jogo naquilo que pode ser aberto. Peça ajuda, porque Deus tem resposta através das profetas de Deus, através dos profetas de Deus. Deus tem resposta para a tua casa. Deus tem resposta. Creia nisso e busca a tua bênção. Para de sofrer em nome de Jesus Cristo. Os problemas podem nos levar a caminhos e comportamentos inimagináveis. Será? Há coisas que a gente faz, queridos, que a gente nem acredita que fez. Quando Davi foge de Aimeleque, e depois eles vão lá e destroem a casa de Aimeleque, sabe para onde Davi vai? Olha o que está escrito aqui. Davi levantou, capítulo 21, verso 10. Levantou e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Ax, rei de Gate. Olha onde é que Davi fez. Vai lá, por favor, no capítulo de número 17. Volta lá, eu falei para a gente ficar com a Bíblia aberta. Versículo de número 22. Que conta a história de Davi e Golias. Diz assim, ó: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro cujo nome era Golias, filisteu de onde? Gate. Golias era de onde? De Gate. Quando Davi foge, ele foge para onde? Para Gate. Ele vai pedir ajuda para o inimigo. Quando ele chega lá, olha o que está escrito aqui no verso 12 do capítulo 21. Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal e deixava correr a saliva da barba. Então disse Ax aos seus criados: eis que bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxe a mim? Falta-me doido para que trouxesse esse fazer doidice diante de mim? Olha o que acontece quando alguém se desespera na presença de Deus. Ao invés de procurar ajuda na casa de Deus, vai atrás do inimigo e fica fazendo o papel de doido. Queridos, isso aqui é para a gente meditar. Crente jogando tarô, crente que se desvia e vai jogar na loteria para ver se vence na vida. Crente fazendo fé e orando para Deus dar a vitória, para poder dar um dízimo bom na igreja. Guarda ele para você, meu querido. Não precisa disso não, a igreja não precisa disso não. Sabe o que é isso? É você sair da presença de Deus e começar a cometer doidice na presença de Deus. Deus não quer que você chegue nesse ponto. Renova a tua vida espiritual. Vai buscar a tua ajuda. Deus tem palavra nova. Deus tem renovo para você. Você não vai fazer como Davi, não vai precisar salivar na presença do inimigo porque está com medo dele não. Você vai declarar a tua vitória e ele vai bater em retirada e vai ter que aceitar o Cristo da tua vida em nome de Jesus. Mas o sujeito, quando se desespera, ele foge. Entendem onde é que eu quero chegar? O esgotamento espiritual derruba as pessoas, Marisete. Se as pessoas não buscarem ajuda quando ainda há tempo, elas caem, tendo resposta para tudo. Problemas podem nos levar a caminhos e comportamentos inimagináveis. Querido, se o seu filho tomou esse caminho e você permanecer firme, ele vai voltar, vai dar glória a Jesus, vai se sentar nesse púlpito, vai ser servo do Deus Altíssimo. É só você esperar, porque a palavra de Deus garante isso para você. Quinta coisa, a melhor maneira de ser ajudado é ajudar os outros. 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e a casa de seu pai e desceram. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles e eram como ele uns 400 homens.
Davi se separa daquilo e vai para um lugar, uma caverna, e aí começa a juntar gente boa do lado dele. Só gente fina, gente endividada, gente cheia de problemas. Tinha muito candidato, às vezes, né, aqui em Brasília, para ser da equipe de Davi lá, né, endividado. Tem muita gente endividada em Brasília. Muita gente atribulada de espírito, em aperto, endividado. Essa turma foi que se juntou com Davi. E aí, após a ida, depois disso, Davi vai para a caverna e se juntam cerca de 400 homens. Antes de fazer algo para o Senhor, Davi fez algo que eu acho maravilhoso. E aqui uma orientação para nós, pais. Olha o que ele faz no versículo de número 3, 22, 3. E foi-se Davi a Mispa dos Moabitas e disse ao rei: deixe estar o meu pai e a minha mãe convosco, até que se saiba o que Deus há de fazer de mim. Querido, fazer a obra de Deus não é largar a tua casa para lá. Tem muita gente fazendo a obra de Deus e estressando os filhos. Tem muita gente fazendo a obra de Deus e estressando a esposa. Tem muita gente fazendo a obra de Deus estressando o marido. Tem muita gente fazendo a obra de Deus abandonando pai e mãe. Não é esse o projeto de Deus. Quando você entrar numa empreitada com Deus, vai com a tua família junto, ou protege conforme Deus lhe disser, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Davi primeiro cuida dos seus, e depois ele começa a fazer as coisas na presença de Deus. Quando as coisas pareciam estar no fim do buraco, aí Deus fala com Davi. E foi-se Davi para aqui e para ali, e Deus começa a falar com ele. Olha o que está escrito no capítulo 23, versículo 1 e 2. E foi anunciado a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu contra os filisteus? E Deus disse: vai. No momento em que parecia que a vida de Davi estava destruída, ele começa a ajudar Israel a vencer as suas lutas. Querido, talvez Deus tenha te permitido passar por tantas lutas na vida, para você ter a certeza de que quando Deus guerreia, você vence em nome de Jesus Cristo. O que eu vejo aqui não é Davi lamentando a sua situação, Marisete. Eu não vejo Davi chorando por si só. Eu não vejo Davi dizendo: ah, mas eu sou um coitado. Ah, mas eu sou isso. Ah, mas eu tenho uma promessa e Deus não me deu. Ah, mas eu tenho uma promessa de ser rei e Deus está me fazendo morar numa caverna. Eu não vejo Davi fazendo isso. Eu vejo Davi se levantando com o que ele tinha na mão, que era um bando de renegado, um bando de gente com a vida bagunçada, mas era gente sincera com ele. E ele se levanta, consulta a Deus e fala: eu posso ir lá guerrear no seu nome? Pode, então vamos lá livrar Keila. E ele foi lá e venceu e começou a abençoar Israel. E se você está na luta, começa a lutar pelo teu irmão, porque é a hora de você próprio vencer e ter a vitória na tua vida pessoal, em nome de Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa que tem que estar bem para lutar, quando Deus nos põe na prova para lutar, para poder ficar bem. Davi, quando está no auge do seu problema, ele começa a livrar Israel dos seus problemas. Ficar lamentando a sua própria situação alimenta embaraço espiritual. Quando a gente se sente dó, quando a gente tem dó da gente mesmo, quando a gente sente que nós estamos sofridinhos, como nós somos os coitadinhos espirituais, nós não temos força para lutar pelo próximo. Mas quando a gente percebe o Deus que está na vida da gente, Deus começa a nos fortalecer. E aquilo que parece uma montanha na nossa frente vira uma estrada. E você vai marchando, e você vai marchando, e você vai vencendo. E na medida em que você vai vencendo, a tua luta vai junto. E daqui a pouco você canta o hino da vitória na presença de Deus. Lamente não, querido, levanta. Levanta, não se deixe esgotar espiritualmente. Daqui a pouco a gente chega lá em Ziclag. Quando Deus lhe der uma vitória sobre o inimigo, não toma vingança nas suas mãos. Capítulo 23, verso 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou na sua mão. Todos os dias da vida de Davi, Saul queria matá-lo. Um belo dia, conforme diz a própria palavra de Deus, eles se encontram e ele esteve no verso 23, 3, ele fica dentro de uma caverna com Saul, só os dois. Ele poderia tê-lo matado e ainda dizer que era outro, e na verdade o que ele fez? Ele foi lá na orla do vestido de Saul, cortou o vestido de Saul, e quando eles estavam longe, ele se debruçou e disse: Saul, eu poderia tê-lo matado, eu não fiz isso, porque eu amo, eu não vou levantar minha mão contra você, vamos parar com esse negócio. Davi teve 2 oportunidades para matar Saul e não fez, sabe por quê? Porque do Senhor é a vingança, é o Senhor que faz o que ele acha que tem que fazer. Quando Deus der a vitória a você, e aquele que ia contra você ficar em situação mais difícil, ao invés de você rir, ao invés de você levantar, ao invés de você prejudicar, começa a orar, começa a abençoar, porque quando você abençoá-lo, a bênção recai sobre a sua vida, em nome de Jesus.
Hebreus 10:30 diz: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Quando Deus te der vitória, cuidado com as suas ações. Porque quando a gente está na luta, a gente é humilde, né? Quando a gente está apanhando, a gente sempre é humilde. Qualquer um ajuda, qualquer um serve. Qualquer mão que se estender, você pega. Quando a gente está embaixo de pedrada, você aceita qualquer socorro. Mas quando você está por cima, aí é a hora de você pegar a pedra e jogar. Você vai jogar a pedra ou você vai depor a pedra e dizer: Senhor, assim como eu levei pedrada, eu não vou dar pedrada em ninguém. E começar a orar. Cuidado, quando Deus lhe der a vitória, e Ele vai lhe dar a vitória, cuidado com as suas ações no momento da vitória. Porque ser humilde na luta é fácil. Agora, ser humilde, quando você tem a chance de pisar em quem pisou em você, aí é a hora de Deus olhar para você e dizer: vamos ver como é que está o coração dele. Abençoar os seus inimigos vai fazer Deus lembrar de você ainda mais. Abençoar quem te aborreceu é algo que faz com que você vai vencer ainda mais na tua vida. Portanto, cuidado com as suas ações. Admita que alguns se cansam, e Deus aceita isso, mas saiba que você nasceu para liderar. Aqui nós chegamos em Ziclag. Entender o contexto em que esse povo chega lá em Ziclag. Parece tão bonito, eles chegaram na casa deles, os amalequitas tinham dado sobre eles, e aí levaram as mulheres, eles foram lá, deram neles e tomaram as mulheres e está tudo certo. Não, irmãos. Nós estamos falando de um bando de renegados, que tinham promessa. Davi tinha promessa e a unção de Deus como rei de Israel. E ele sabia disso, e viveu como renegado. No momento em que foram atacar a casa de Davi, foi no momento que ele tinha ido apoiar Keila, voltou, se aliou de novo com o rei de Gate, o rei de Gate dispensa a ajuda dele, ele volta para casa e aí encontra a casa dele saqueada. E quando ele encontra a casa dele saqueada, eles vão atrás, e aqui que eu queria chegar para a gente encerrar. Quando eles vão atrás, a Bíblia diz que partiu, no verso 30, verso 9, capítulo 39, partiu Davi com 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor. 10, e seguiu Davi, ele e 400 homens, pois 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam. Querido, sabia que Deus admite que você se cansa? Sabia que Deus compreende que você está cansado? E Deus entende quando você chega nesse limite. Aqueles homens tinham os filhos, as esposas e tudo que eles tinham roubados. E quando os 600 saem para ir buscar de volta, 200 prostraram. Aí alguém pode falar assim: mas ele desistiu da mulher dele, que sujeito frouxo. Olha o contexto, irmãos, do que esse povo estava vivendo. Era fugindo para lá, fugindo para cá. Eles estavam cansados. 200 deles ficaram para trás. A Bíblia diz que os 400 foram com Davi. Eles deram em cima dos amalequitas, pegaram tudo de novo. E aqui embaixo, no verso 21, diz assim: chegando Davi aos 200, que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, os deixaram ficar no ribeiro, saíram ao encontro. E Davi, chegando ao povo, os saudou em paz. Na verdade, eles estavam com medo de levar uma bronca a Davi. Está vendo, seu bando de frouxo? Está aqui sua mulher. Está vendo, seu bando de frouxo? Está aqui seus filhos. Eu trouxe para você o seu gado. Vocês não lutaram, mas a palavra diz que não, que Davi o saudou em paz. Sabe por quê? Porque se você está cansado, Deus entende isso, e Ele tem a resposta de paz para você. Mas a única coisa que Ele não quer é que você desista. Em nome de Jesus, permanece firme em nome de Jesus. Porque aqueles homens se cansaram. Aqueles homens ficaram no meio do caminho, Douglas. Mas teve uma pessoa que não ficou, não. O mais sacudido deles, o mais sofrido deles, o que mais se arrebentou e o que mais tinha promessa, é o que estava na frente de todos eles, um cidadão chamado Davi. Sabe por que eu quero dizer isso? É porque Deus entende que você está cansado. Mas papai e mamãe, você não tem o direito de ficar no ribeiro de Besor, porque você vai ter que continuar lutando pelos teus filhos até o último dia da tua vida. Marido e mulher, você vai ter que lutar pelo teu casamento até o último respiro da tua vida, porque você não tem o direito de ficar no ribeiro de Besor. Seus filhos podem ter desistido, seus filhos podem não ter conseguido, mas você vai continuar, e Deus vai te dar a vitória, e você vai cantar o hino da vitória, porque Deus vai te dar força para isso, em nome de Jesus Cristo. Hoje é noite de você botar fora o esgotamento espiritual.
Esgotamento espiritual não é para você. Deus entende que você está cansado, mas Deus não quer você prostrado no meio do caminho. Deus quer você marchando. E se precisar abrir, Ele vai abrir o mar para você. Ele vai abrir o rio para você. Ele vai acalmar a tempestade. Mas você vai ficar de pé e vai caminhar e vai vencer e vai contar o hino da vitória e vai trazer seus filhos aqui e vai consagrar e vai dizer glória a Deus nas alturas e vai cantar o hino da vitória na glória ao lado da tua família, em nome de Jesus Cristo. Estar cansado não é ficar prostrado. Isso Deus não quer de você. Irmã, as mulheres sofrem muito, porque às vezes o peso espiritual da casa está sobre seus ombros. Vai firme, minha irmã. Continua lutando, minha irmã. Faz como Abigail. Quando Nabal começou a falar bobagem, ela pulou na frente do rei, intercedeu pela casa dele e depois o marido morreu. Mas não porque Davi foi lá e executou juízo, porque ela intercedeu. Irmã, continua batalhando. Irmão, continua batalhando. Os teus filhos são uma bênção. O teu casamento é uma bênção. E essa palavra esgotamento espiritual, que ela caia por terra na tua vida agora. Em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus.